Oi pessoal, estou aqui para apresentar para vocês meu trabalho de matemática computacional, onde a gente vai dar uma aula, 15 minutos de explicação para vocês sobre o conteúdo e 15 minutos voltados para exemplos, onde eu farei intercalado. Então, vocês vão poder acompanhar tudo isso e eu espero que gostem. O nosso professor Joel aí é o responsável pela cadeira. E eu espero que eu possa fazer com que vocês compreendam bem sobre o nosso conteúdo e sobre tudo que será passado aqui. Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula. Aqui, os fundamentos de lógica de predicados. Vamos dar início à introdução. A lógica proposicional que estudamos até agora cobra a análise de proposições compostas, proposições simples ligadas por conectivos. Nós temos aqui algumas simbologias, podemos dizer assim. Aqui, nós temos o símbolo de negação, é quando você vai negar uma certa afirmação. Então, ela pode ser substituída por um tiozinho também, e ela estará negando, você terá que negar. Esta próxima, ela significa o conectivo i, significa i. Esta outra significado é ou, conectivo ou. Esta setinha virada para a direita é quando for condicional, né, quando for condicional, e as duas setinhas viradas para os dois lados é quando for bicondicional, né? Deu para entender? Show? Então, a lógica proposicional ela não é expressiva o suficiente para capturar todas as afirmações matemáticas, perdão. Então, nós iremos aqui para alguns exemplos. Pessoal, aproveitar aqui e abrir um parêntese aqui nos exemplos, para que eu explique como funcionará o vídeo. É o seguinte: são 15 minutos explicando e 15 minutos apresentando exemplos. Então, eu vou dar 1 minuto, um certo período de explicação e assim vou dar de exemplo logo em seguida. E unindo todos os exemplos e todas as explicações vai dar os 15 minutos e, consequentemente, os 30 minutos de vídeo. Valeu? Então, vamos para os exemplos. Primeiro, todos os matriculados em Introdução à Lógica Computacional são estudantes dedicados. Bom, aí você pode estar se perguntando, mas Ana, quando que será uma lógica proposicional? Será e se dará quando tiver a opção lógica de ser verdadeiro ou falso. Esta afirmação tem sim, né, a opção de ser verdadeiro e de ser falso. Então, todos os matriculados em Introdução à Lógica Computacional são estudantes dedicados. Já a segunda diz, Felipe está matriculado em Introdução à Lógica Computacional. Então, isso acaba obrigando, se a primeira for verdadeira, a segunda também será. Então, consequentemente, Felipe é um estudante dedicado. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda também for verdadeira, então a terceira também, consequentemente, nos leva a pensar que Felipe é um estudante dedicado. Certo? Então, esse tipo de interferência só é possível após a gente introduzir o conceito de predicados e quantificadores, que é o que a gente está fazendo agora, certo? Então, vamos aqui para os predicados, certo? Vamos lá. Afirmação como as seguintes são comuns em matemática. X maior ou igual a 12, x mais y, igual a z. O aluno X tirou a maior nota da sala na prova. Bom, tais afirmações elas estão escritas em termos de variáveis. Então, era o que eu estava falando anteriormente. A gente só pode afirmar que é uma preposição quando a gente tem a opção lógica de ser verdadeiro ou de ser falso. Essa afirmação precisa ter essa opção. Quando ela é escrita em forma de variável, a menos que os valores das variáveis sejam especificados, as afirmações não conseguem ser nem verdadeiras e nem falsas, porque como eu vou dizer que x é maior que 12 se eu não sei quem é x, né? Então, x pode ser 5 e automaticamente a afirmação se torna falsa. Então, é justamente sobre isso. Como eles não possuem valor de verdade, eles não são proposições. Mas existe, né, a possibilidade de a gente adicionar, assim como na matemática, aqui também, a gente adicionar um valor a x, ou um valor a y, ou a z, e assim a gente consegue dizer se ela é verdadeira ou falsa, assim como a gente vai ver aqui no próximo exemplo. Bom, aqui nós temos o exemplo 1. A afirmação x é um número real. Bom, eu não posso dizer se é verdadeiro ou se é falso,
pois eu não sei quem é x. Então, ela pode ser dividida em duas partes, né? A primeira parte, a variável x, é o sujeito da afirmação, né? E a segunda parte é um número real, é um predicado, ou seja, uma propriedade que o sujeito da afirmação pode ou não satisfazer. Então, é como eu estava falando anteriormente, que eu não posso afirmar se é verdadeiro ou falso se eu não tenho um valor para x, se não especifica bem quem é esse sujeito, quem é o sujeito da afirmação. Então, fica este parênteses. Mas a afirmação x é um número real pode ter valores de verdade, como eu falei anteriormente também, dependendo que é o valor que a variável x assumir. Então, assim como na matemática, a gente também pode trazer um valor para x. Como, por exemplo, quando x é igual a menos 2. Então, x é um número real? Se x for menos 2, x será um número real? E a gente pode dizer se é verdadeiro ou se é falso. E aí, como tem aqui embaixo, quando x é igual a π, a afirmação x é um número real, é verdadeira, até porque um número real significa, né, todos os números. Então, eu espero que tenha dado para entender, galera. Continuando, pessoal, um predicado é uma sentença que contém um número finito de variáveis e que se torna uma proposição quando as variáveis são substituídas por valores específicos. O que a gente já vem falando, né? A gente precisa que essas variáveis tenham um valor específico para que a gente possa afirmar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, intuitivamente, predicados eles dão qualidade a sujeitos, relacionam os sujeitos entre si ou relacionam sujeitos a objetos. Então, os predicados são classificados de acordo com o número de suas variáveis. Então, um predicado P, que vai ser o predicado, pode ser x1, x2, x3, ou então pode ser x, y, enfim, de n variáveis, e é chamado de um predicado n-ário, né? Então, a seguir a gente vai acompanhar alguns exemplos para que vocês possam ter uma compreensão mais aperfeiçoada. Bom, vamos lá para esses exemplos. Seja P de x o predicado unário de uma variável, né? Então, se só tem uma variável, ele será unário. X é maior ou igual a 10. Então, quem será x? Aqui embaixo diz que x é 15. Então, se P de x é 15, então a gente já sabe que é verdadeira. Então, igual a T, que é true. Pois, substituindo x por 15, em x maior ou igual a 10, obtemos uma afirmação verdadeira. Assim como se P for π, P de x for π. Então, se o x, a nossa variável, for π, a gente já sabe que é falso. Então, porque π não é maior ou igual a 10. Então, π é o quê? 3,1415. Então, a gente sabe que é uma afirmação verdadeira, certo? Continuando aqui nos exemplos, a gente vai ter o predicado binário, que é o que é quando a gente tem duas variáveis, que é o que seja c, x, y. Então, x é capital de y, a gente vai ter duas variáveis. Como que a gente vai tornar, como a gente vai substituir essas variáveis? Desta forma, se x é capital de y, então a gente tem que colocar, intuitivamente a gente tem que colocar um estado e sua capital, sua devida capital. Como tem aqui embaixo, Brasília, Brasil, né? Então, se x é capital de y, então Brasília, Brasil, já que Brasília é a capital de Brasil. Então, a afirmação será verdadeira, pois se a gente for substituir x por Brasília e y por Brasil, nesta proposição, obtemos uma afirmação verdadeira. Já aqui embaixo, a gente já tem um exemplo de uma falsa, né? Paris, Inglaterra, justamente porque Paris não é a capital da Inglaterra, é a capital da França, então se torna uma afirmação falsa. Teremos também o predicado ternário, que é quando tem três variáveis, que é s, x, y, z. Então, aqui a gente terá x mais y igual a z. Então, aqui na nossa primeira proposição, temos s igual a 1, 4 e 5. Então, x será 1, y será 4 e, consequentemente, z será 5. Então, pois substituindo x por 1, y por 4 e z por 5, x mais y igual a z será uma afirmação verdadeira, até porque 4 mais 1 é igual a 5. Aqui embaixo nós teremos também x
por 4, y por 5 e z por 1. Então, x mais y igual a z. Só que 4 mais 5 vai dar igual a 1? Não, né? Então, será uma afirmação falsa. Então, quando nós temos aí 3 variáveis, nós temos um predicado ternário. Antes de nós entrarmos nos quantificadores, nós iremos aqui ver um pouquinho de sentenças, representação simbólica e tautologias, que são de suma importância. Bom, geralmente nos expressamos em português através de interrogações e exclamações, mas para comunicar fatos ou informações, usamos sentenças. Tecnicamente, uma sentença, que é uma proposição, é uma frase que pode ser apenas verdadeira ou falsa, que é aquilo que a gente vem estudando, né, desde o início do vídeo. Bom, aqui temos alguns exemplos de sentenças, mas que acredito que não será necessário que a gente repita essa explicação, já que nós já vemos desde o início do vídeo, certo? Aqui é mais para a gente dar uma reavaliada, uma reestudada e assim poder absorver completamente. Então, aqui vem os exemplos. Aqui vem os conectivos de valores, os valores verdade, né? Então, aqui nessa prática, se A é verdadeira e B é falsa, que valor atribuiria a A e B, né? Que aqui é as simbologias que eu mostrei para vocês, tá? Então, aqui a gente tem algumas tabelas que vamos explicar melhor como que funciona essa forma aqui, tá? A e B. Como seria A e B? Então, aqui está a resposta. A e B seria o seguinte, é a soma, sabe? Então, como é a? A é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Por quê? Porque A tem duas, vamos supor que cada proposição tem a chance de ser verdadeiro ou falso. E A tem duas proposições. Então, pode ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Já B pode ser verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, como seria essa soma? Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Já verdadeiro com falso dá falso. Por quê? Porque se tem uma falsa, então todo o conjunto é falso. Porque se uma proposição, uma afirmação é falsa, então todos os conjuntos é falso. Como assim? Bom, por exemplo, Ana gosta muito de ler. É verdadeira. Então, a seguinte é, Ana nunca leu um livro. É falsa. Então, se B é falso, se um é falso, não tem como eu dizer que as duas vão ser verdadeiras. Não posso, né? Então, se A ou B é falso, A e B vai ser falso também. Deu para entender, galera? Ficou um pouco confuso, mas dá para entender sim, se a gente precisa colocar um pouco a cabeça para raciocinar. Então, tem que focar bastante no conectivo. Então, o conectivo I, então significa A e B, certo? Então, sempre que tiver um falso, todos serão falsos. Assim como a gente vê a seguir, perdão. Então, A falso, B verdadeiro, então A e B falso. E A e B falso, A e B falso. Deu para entender, pessoal? Tudo certo? Aqui a gente chama de tabela verdade. Outro conectivo que a gente vai ter também, pessoal, é a palavra ou, denotada pelo símbolo, né, que é tipo um Vzinho. Então, quando tem A, esse Vzinho e B, a gente lê A ou B, porque significa ou. É chamada de disjunção de A e B B são chamadas de parcelas da expressão. Se A e B forem ambos verdadeiros, A ou B deverá ser considerada verdadeira, nos dando a primeira linha da tabela verdade para a disjunção. Então, aqui a gente vai poder ver uma tabela a seguir. Bom, como seria A ou B? A, na tabela verdade, A será V, V, F, F. Já B seria V, F, V, F. Então, A ou B seria o V de A com o V de B, verdadeira. A verdadeira e B falso seria verdadeira. Já que aqui na disjunção é ao contrário. Quando a gente tem o conectivo ou, é o contrário do conectivo i. Vocês lembram que o conectivo i
quando uma era falsa, consequentemente, todas eram falsas, já que, ao contrário, quando uma é verdadeira, consequentemente, todas são verdadeiras. Então, A verdadeiro e B falso, mesmo assim será verdadeiro. A falso e B verdadeiro, mesmo assim vai ser verdadeiro. E A e B forem falsos, será falso. Então, a tabela verdade de A ou B fica V, 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 F, certo? Agora nós vamos entrar na condicional, né? As sentenças podem ainda ser combinadas na forma se sentença 1 for, se sentença 1, então sentença 2. Se A denota a sentença 1 e B denota a sentença 2, a sentença composta deve ser denotada por A implica B, perdão. Quando essa setinha aí, a gente vai ter uma condicional, certo? Então, o conectivo lógico aqui é a implicação, indica que a verdade de A implica ou leva a verdade de B. Por exemplo, aqui a gente vai ter fogo é uma condição necessária para a fumaça. Então, a gente pode afirmar, pode reformular a frase dizendo que se há fumaça, então há fogo. Então, o que está acontecendo aqui? Fogo é uma condição necessária para a fumaça. Então, se fogo é uma condição necessária, então é uma sentença A, para fumaça é uma sentença B. Então, a gente praticamente está dizendo que a verdade de A está implicando na verdade de B. Então, o antecedente é a fumaça e a consequente é a fogo. Certo? Aqui nós temos uma prática. Então, vamos praticar um pouco para que a gente possa entender. Aqui pede, indique o antecedente e o consequente em cada uma das seguintes sentenças. E ainda dá uma dica. Reescreva as frases na forma se então. Que o se então vai ser praticamente a nossa forma de palavra de simbolizar o nosso tracinho, tá? Essa nossa setinha que a gente tem aqui, certo? Essa setinha virada para a direita é o se então. Então, letra A diz, se a chuva continuar, o rio vai transbordar. E a gente pode reformular ela dizendo, se a chuva continuar, então o rio vai transbordar. Vocês podem notar o se então, se a chuva continuar, então o rio vai transbordar. Por quê? O nosso conectivo então vai nos afirmar que a verdade de A, a verdade da sentença A, está implicando na verdade da sentença B. Por quê? Porque se a chuva continuar, se for uma verdade que a chuva vai continuar, o rio vai transbordar, certo? Então, a gente precisa dessa verdade na sentença A para a gente ter essa verdade na sentença B. Tudo bem? Então, aqui a gente pode ver mais um exemplo. Uma condição suficiente para a falha de uma rede é que a chave geral pare de funcionar. Então, a gente pode reformular dizendo, se uma chave geral parar de funcionar, então será uma condição suficiente para a falha de uma rede. Aqui a gente trocou um pouco a frase, mas outra dica importantíssima, galera, não foque na gramática, na frase, porque nem sempre essas frases elas farão sentido. A gente só precisa que elas sejam uma afirmação, que elas possam ser verdadeiras ou falsas, independente se elas fazem sentido ou não. Então, não foquem na frase. Aqui eu dei uma trocadinha porque vocês não podem focar na frase, vocês têm que focar na lógica, certo? Então, aqui, a gente sempre lembra do se então. Se a chave geral parar de funcionar, então será uma condição suficiente para a falha de uma rede. Vocês estão vendo que a verdade de A está implicando na verdade de B, certo? Show? Então, espero que vocês tenham conseguido entender essa parte. Bom, a tabela verdade para implicação, ela é menos óbvia do que para conjunções de junção que a gente viu anteriormente. Então, para compreendermos sua definição, vamos supor que seu colega de quarto diga, se eu me formar nesta primavera, vou tirar férias na Flórida. Se ele de fato se formar, a sentença foi verdade, né? E se A e B forem ambas verdadeiras, consideramos, verdadeiro a implicação. Se o colega se formar e não tirar as férias na Flórida, seu comentário consistiu em uma sentença falsa. E quando A é verdadeira e B é falsa, a gente considera a implicação de B falsa.
Então, suponhamos agora que seu colega não se formou. Independente se ele tirar férias ou não na Flórida, a gente não pode acusar ele de ter formulado uma sentença falsa e lhe daremos o benefício da dúvida. Então, por convenção, aceitamos A e B, a implicação de B, como verdadeira se A for falsa, independente do valor de B. Então, se A for falsa, a gente nem precisa olhar para B, a gente já sabe que a afirmação vai ser verdadeira, se A for falso. Agora, se a gente considera A verdadeira e B falsa, então a afirmação, a implicação de B será falsa. Aqui embaixo, para ficar mais claro, até porque é um pouco confuso, a gente vai ter a tabela verdade. Então, a gente vai ver aqui essa tabela verdade. Aqui, ó. Aqui a gente já tem a tabela verdade de A, a tabela verdade de B. Então, tabela verdade de A, implicação de B, implicando B. A gente vai ver aqui que o A sendo verdadeiro e B sendo verdadeiro, a implicação de B, verdadeiro. Aqui sendo... Basicamente, gente, o que a gente pode ter como dica é o quê? Que se B for falso, será falso. Independente se A é verdadeiro e B é falso, será falso. Se A é falso e B verdadeiro, será verdadeiro. Se se A for falso e B falso, será verdadeiro. Por quê? Porque eles estão implicando entre si. Então, se eu digo, Ana gosta muito de ler e Ana gosta muito de chocolate, então, se ambas forem falsas, a implicação de B será verdadeiro, certo? Então, aqui está a tabela verdade. Bem, é importante que a gente passe por essa parte. Porque cada pontinho desse que a gente pode observar será uma letra de afirmação, certo? Então, cada letra de afirmação, ela terá duas possibilidades, que é o quê? Ser verdadeiro ou ser falso. Então, como aqui mesmo fala, o número de linhas da tabela verdade que a gente iria fazer aqui, o número de linhas é igual ao número de combinações verdadeiro e falso possível entre as letras. Então, basicamente, seria... Aqui a gente faz uma árvore, né? Uma suposta árvore, onde a gente vai vendo as letras de afirmação e as suas possibilidades. Onde, basicamente, seria como? Se nós temos um verdadeiro e um falso, cada verdadeiro e falso terá mais duas letras de afirmação. E aí, nós tendo 3 letras de afirmação, nós tendo mais cada verdadeiro. Por quê? Vamos aqui exemplificar. Este verdadeiro aqui, que nós temos aqui em cima, este verdadeiro, ele poderá ser verdadeiro ou falso, certo? Certo. Então, nós temos o que aqui? Já temos aqui 3 linhas, né? 3 linhas aqui. 1, 2, 3, 4. E aí, esse verdadeiro aqui, ele também, esse falso, aliás, perdão, ele também poderá ser verdadeiro ou falso. Então, vocês entendem que a cada dupla de verdadeiro ou falso, a cada dupla de possibilidades, a gente brota mais possibilidades. Então, assim, isso aqui influencia diretamente nas linhas da tabela verdade. Então, nós podemos dizer que a cada uma letra de afirmação, basicamente seria 2 elevado a n, certo? Por que 2 elevado a n? Porque nós teremos as letras de afirmação como expoente. Então, a cada quantidade de letra de afirmação, a gente multiplica o 2. É a quantidade de vezes que a gente multiplica o 2, porque a gente sempre vai ter duas possibilidades. Então, se a gente tem 3 letras de afirmação, então será 2 elevado a 3. Porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, nós teremos 8 possibilidades. Tudo bem, pessoal? Como aqui vem explicando, o primeiro símbolo proposicional tem 2 valores possíveis, V e F. Para cada um desses valores, o segundo símbolo proposicional também tem 2 valores possíveis, certo? Assim como a gente viu lá em cima. E como tem aqui também escrito, 2 elevado a n, certo?
Então, por quê? Porque 2 elevado a n, porque 2 será a nossa possibilidade e n será o número de letras de afirmações, tudo bem? E agora nós iremos falar de quantificadores. Com um predicado que não tem valor de verdade em si, é preciso instanciar os valores de suas variáveis para transformá-lo em uma proposição. Para transformar um predicado em uma proposição, podemos atribuir valores específicos para todas as variáveis, como a gente fez, né? Ou quantificar em qual faixa de valores de cada variável a proposição pode ser considerada verdadeira. Em português, usamos palavras como nenhum, todos e algum para quantificar predicados. Por exemplo, o predicado o computador X do laboratório está ligado. Então, não tem valor de verdade em si, mas as seguintes proposições têm. Nenhum computador do laboratório está ligado. Todos os computadores do laboratório estão ligados. Algum computador do laboratório está ligado. Então, como a gente pode entender isso? O computador X do laboratório está ligado. A gente não sabe qual computador está ligado. Então, a gente não consegue afirmar se é verdadeiro ou falso, porque a gente não sabe de qual computador estamos falando. Só que se a gente fala nenhum computador do laboratório está ligado, então a gente acaba quantificando quantos computadores do laboratório estão ligados. Mas, como está afirmando que o computador X do laboratório está ligado, então essa primeira afirmação aqui, essa primeira proposição, não é verdadeira, né? Nenhum computador do laboratório está ligado, não é verdadeira. Mas aqui na 2 diz, todos os computadores do laboratório estão ligados. Continua sendo falsa. Não tem como ser verdadeira. Já a 3 diz, algum computador do laboratório está ligado. Realmente, é verdade. Porque diz, o computador X do laboratório está ligado. E quando a gente usa um quantificador, algum computador do laboratório está ligado. A gente não sabe qual, mas a gente sabe que algum computador está ligado, certo? Então, aqui a gente acabou tendo que misturar a explicação com o exemplo, mas nós
Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado satisfeitos com a aula. Espero que o professor goste. Me desculpa qualquer erro, me desculpa os erros de dicção, os erros de oralidade e também algum erro do conteúdo. Ainda estou aprendendo e também estou aprendendo a lidar com esse tipo de trabalho. Então, agradeço demais a atenção e é isso.